Olá, amigos do canal Bavi. Estamos começando mais um programa comigo, com o Eliseu, falando do Bahia e falando do Vitória e do Bahia. E vamos falar da rodada que passou, daqueles palpites que nós falamos, né, Eliseu? E fazer uma análise da situação. Eu estava dizendo que o Vitória, naquele primeiro momento, o Vitória poderia, se o Vitória ganhasse as duas partidas, o Vitória dava um salto muito grande. O Vitória ganhou e hoje só tem uma diferença de 2 pontos para o Fluminense. E o Bahia também deu essa arrancada muito grande. Vai jogar com Juventude agora, né? Vai jogar com Juventude e Vitória. Eu falei. 6 pontos que você 6 pontos direto, né? Que eu falei, né? É. O canal Bavi tem um patrocínio das óticas Gazini, onde qualquer armação de óculos custa R$ 49,00. É isso mesmo. Se você quiser comprar qualquer óculos lá, e o Bahia tirou a bola e derrubou o árbitro, Messias. Avenida Otávio Mangabeira, 15. Quer comer uma carne boa, muito, que derrete na boca, né? Maravilha. Maravilha. Só de você fala, já estou aqui. Almoçamos hoje lá. Almoçamos aqui, lá. Você quer fazer sua festa de aniversário, sua festa de igreja, de empresa, vai no Palácio da Carne do Sol, que fica na Avenida Otávio Mangabeira, 15, aqui na Pituba. É uma referência, né, Walter? Largo das Baianas, né? Largo do Baiano, passando ali, né? Mas é 100 metros depois. Um abraço a todos meus queridos amigos aí, estamos mais nesse programa com o Walter aqui. E sempre, né, a gente falando sobre a dupla Bavi, né? Que nós estamos aí nesse campeonato, na reta final. E muita coisa vai acontecer e deve acontecer, né, Walter? Com certeza. O Eliseu, essa semana foi muito boa para o futebol baiano, não foi? Foi ótimo. O Bahia ganhou e ganhou muito bem, fez um bom jogo. Ganhou de 3 do Atlético, né? E amassou o time do Atlético. Amassou o time. Poderia ter sido 5 ou 6. E o time do Vitória também foi lá e trouxe 3 pontos. Esse jogo do Vitória, a gente falou, claro, a gente tem que ter otimismo. Tentou de fora da área, bateu, desviou. Né? Que o Vitória ia conseguir uma resultado. Você disse, inclusive, ganhar o domingo, no sábado, o jogo foi sábado, e ganhar do Juventude. Aí, vai ser agora no próximo pontos. sábado. Se ganhar, o Vitória começa a viver um momento diferente. Porque dá uma respirada, né? Vamos imaginar que o Fluminense torne a perder. Porque o Fluminense está vivendo. O time do Fluminense não é ruim, mas não está vivendo um bom momento. Não, é porque ele está jogando a Libertadores também e está jogando com um time meio quebrado. O time vai misto, jogar, né? inclusive, agora nesse mês de semana, joga amanhã contra a equipe do Botafogo. É verdade. Botafogo, acho que é contra o Botafogo que ele joga pela Libertadores. Pois é, se o Vitória ganhar do Juventude e o Fluminense perder, o Vitória já sai da zona do rebaixamento. Tudo foi favorável à Vitória. Por exemplo, Corinthians não ganhou. Muito bom. Claro. Né? Fluminense não ganhou. Muito bom para o Vitória. Criciúma perdeu. Criciúma tomou de 5. Perdeu. O Palmeiras. Muito bom. Foi muito bom para o Vitória. A rodada foi ótima. Tudo que o Vitória vinha jogando até bem. Eu até falei no outro programa que o Vitória contra o Vasco fez um bom primeiro tempo. Sim. No segundo tempo foi que caiu, o Vasco ganhou o jogo. Só para não passar batido, o Fluminense vai pegar a equipe do São Paulo. Do São Paulo. São Paulo pela Libertadores. Pela Libertadores, São Paulo. São Paulo também que não foi bem, né? Não, ganhou do Cruzeiro. Ganhou do Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu. E beneficiou o Bahia, porque o Cruzeiro não passou o Bahia. O Bahia está em sexto, né? Sexta. Quer dizer, o Bahia está com tudo para ir para... Está caminhando, né? Está caminhando para ir para a Libertadores. Esse ano do Bahia é diferente do ano passado. Muito. O ano passado foi um ano muito sofrido. Muito ruim. Muito ruim. O Bahia foi até o final do campeonato, precisando ganhar. E teve que ganhar aquele último jogo, não só ganhou, como precisou do jogo do Fortaleza e Santos. Exatamente, que ajudou. Quer dizer, Fortaleza ganhou do Santos. Dentro de casa. Na Vila Belmiro. E o Santos foi para a Série B. O Santos foi para a Série B. Se o Santos ganha aquele jogo, o Bahia caía. Quer dizer, tudo foi bastante interessante. Você vê que o time do Vasco no ano passado, até os 39 minutos, o Vasco estava na segunda divisão. Depois é que mudou. Mudou com o jogo do E a gente tem, daqui a pouco, o nosso querido Dudu, nosso grande articulador. Os gols da partida. Tem gols da partida, a gente vai passar daqui a pouco, para ilustrar o programa também, que é interessante, né? E precisamos também registrar esse problema que houve com o Oswaldo, né? O Oswaldo embolia pulmonar, foi uma pancada que ele tomou no jogo. No jogo contra o Atlético de Goiás. E na volta para Salvador, ele começou a se sentir mal no avião. Tanto que quando desceu em Salvador, já foi direto para o hospital.
Porque é um problema sério. E uma baixa para o Vitória grande, né? Porque é um dos melhores jogadores do Vitória. Não só como muita experiência, jogador, e também como líder. A experiência que ele tem. Esperamos, viu, Oswaldo, que você tenha uma boa recuperação rapidinho. O Vitória tem um corpo médico espetacular, né? E agora é um problema que não é fácil, não, viu? É um problema sério. Embolia pulmonar é um negócio que não é fácil, não. Não é fácil. Mas ele já está bem medicado, os médicos o atendendo bem, a gente espera que ele fique logo bom. Esse final de semana houve uns jogos que foram realmente jogos interessantes. No Rio, o Vasco empatou com o Flamengo, né? Felipe Coutinho, né? Felipe Coutinho fez o do Vasco e o Gerson fez o gol do Flamengo. Dois grandes jogadores, né? O Felipe Coutinho está vindo de uma situação de recuperação física, né? Ele, quando voltou para o Vasco, ele se machucou. Quando ele melhorou, ele pegou Covid. Aí ficou esse tempo todo sem jogar. Mas é um grande jogador. É um grande jogador. Eu falo sempre, a seleção brasileira não tem mais um jogador desse nível. Não tem. O próprio Everton Ribeiro aqui, que ele está fazendo hoje no futebol aqui na Bahia. Devia ser convocado. Tem uma chance na seleção. Claro. Porque o que tem lá, aquele Paquetá, aquelas coisas que tem lá, não vai para lugar nenhum. Olha, o Hulk é outro que merece uma chance na seleção. O Paulinho, centroavante do Atlético, né, cria lá do Vasco. É um jogador que tem uma qualidade grande. E o próprio Felipe Coutinho, eu não digo agora, porque o Felipe Coutinho está vindo de uma... Mas para a Copa do Mundo pode chegar ele lá. está vindo aí de uma... recuperação, né? Recuperação, mas é um grande jogador. No meu modo de pensar, o melhor jogador do Brasil é o Neymar. Mas depois do Neymar, o melhor jogador do Brasil é o Coutinho. O Felipe Coutinho. O Coutinho ele tem em forma. Tá, sim. Olha, aquela frente do Brasil ali, se você arma ali uma frente com Neymar, Felipe Coutinho, Hulk e aquele ponto do Flamengo que está jogando agora lá na Espanha, o Vinícius Júnior. Olha, é um outro ataque. Né? É um outro ataque. Precisa, é verdade, a CBF devia acabar com essa história de jogador, de empresário, estar na seleção. Mas são eles que dominam hoje, né? Mas não devia ser. O jogador que joga hoje na seleção brasileira, ele não tem mais orgulho de jogar no Brasil. Não quer nem vir aqui. Vestir a amarelinha. Nem vem aqui. Os caras vestem aquela camisa como se fosse um favor que eles estão fazendo, né? Você vê as vestuárias dos jogadores, rapaz. O cara bota aquele fone no ouvido e não conversa com ninguém. Não conversa mais com ninguém. A torcida pede autógrafo, não dá. Passa assim direto. Porque o que acontece? O pessoal perdeu completamente esse aconchego da seleção brasileira, e o torcedor também já observou isso. O torcedor também não está nem aí. Não está nem aí para a seleção. Não está nem aí. Porque antigamente, o que acontece? Você contratava jogadores do Corinthians, do São Paulo, então a torcida torcia por esses jogadores. Claro. Que eram daqui. Os caras perdem o jogo, vão para a Europa e ficam lá, não estão nem aí. Eles não estão nem aí, rapaz. Os caras, eles acham que ficaram ricos, né? Vou falar aqui, dar um exemplo. Se um jogador, como você, por exemplo, estivesse jogando hoje, quanto é que você ganhar por mês? Meu amigo, seria muito dinheiro. Um Pelé, será que teria alguém para pagar um Pelé? Um Tostão, um Rivelino? O Gerson. Hoje, o Gerson vive hoje um podcast, fazendo o programinha dele lá. O Gerson não ganhou dinheiro. Não ganhou. Nem a quanto hoje. O Gerson saiu do Fluminense para jogar no São Paulo, porque o Fluminense não deu uma casa para ele. Foi. Aí o São Paulo deu aquela casa em Niterói. Eu conversei uma vez com ele, e ele me falou: olha, Walter, essa casa que eu tenho aqui em Niterói, quem me deu foi São Paulo. Porque eu queria essa casa para eu continuar jogando no Fluminense. O Fluminense não me deu a casa. E eu me lembro que você contou aqui uma história interessante em off comigo, quando você foi contratado para jogar no Bahia. Sim. Que você não veio de avião. Não, veio de carro. 4 pneus. O Osório lhe deu 4 pneus e a gasolina. Porque ele disse o seguinte, foi eu e a Dauri que viemos, né? O Dauri dizia o seguinte: a Bahia tem muita gente bonita. Nós éramos jovens ainda, é muito bonita. Vocês têm que ter um carro lá. Quem falou isso foi o Osório. Então é o seguinte, em vez do avião, que era muito caro, para sair do avião antigamente era muito caro, né? Vou dar 4 pneus. Deu 4 pneus e a gasolina. E a gasolina. E a Dauri, na estrada, não chegava nunca, rapaz. Eu disse, Fusca. E depois você contou aquela história também, que você foi casado no Rio, e convidou ele para ser o padrinho. Como é que foi essa história? Não, ele falou assim, eu gostaria que você fosse meu padrinho, você me trouxe para cá, eu gosto muito de você. Ele falou, mas vou botar para me representar o presidente do Vasco. Certo. Você vai ver que vai ser melhor
para você do que eu ir lá. Aí fui no casamento, tudo, aí o presidente do Vasco me deu um cheque lá, botou dentro do envelope, eu não sabia quanto. Quando cheguei no hotel, lá na Lua de Mel, falei, vou abrir aqui para ver, deu um presente, um cheque, era 50, como se fosse 50 mil reais hoje. Que maravilha. Salvou a Lua de Mel. Salvou a Lua de Mel. Eu fui para Bariloche. É. Aí quando eu chego, Osório, curioso, me convidou para almoçar na cadeia, que morava no Rio Vermelho, com a dona Lúcia. E aí como é que foi lá? Eu falei, olha, ele me deu aquele cheque de 50 mil, eu tomei até um susto. Ele falou, tá vendo como foi bom? E eu ia te dar um conjunto de panela. Panela de pressão, cozinhar. Essa é a história do futebol. Né? E o Osório era um cara que era respeitado pelo jogador. Ele chegava junto. Viu? Você tinha duas figuras aqui que foram marcantes no futebol baiano, né? Um era o Osório no Bahia e o outro era Perino no Vitória. Perino que entrava com aquele cachorro. Com um cachorro e com aquele lencinho. Rodando o lencinho. O Bavi ele entrava com o cachorro. Com o cachorro e... Era um Bavi fantástico. Era fantástico. Sensacional, era né? fantástico. Hoje só pode uma torcida, não pode a outra. Não perdeu pode, toda a graça. Perdeu toda a graça, né? Inclusive os Bavis, antigamente, naquela época, o Brasil todo, quando tinha Bavi, falava do Bavi e não tinha confusão. Agora, quando começaram a entrar as torcidas organizadas, que eram bancadas por dirigentes, né? Que começou esse negócio de vestir camisa organizada, e tem briga no metrô, tem briga ali, e acabou. Tanto que hoje você vê torcida única, perde a graça o Bavi. Agora, não é a mesma coisa. Você vê no Rio de Janeiro, por exemplo, Eliseu, há um acordo entre Vasco e Flamengo, que os clássicos entre Vasco e Flamengo, eles dividem a torcida. Divide a torcida. Lá no Maracanã. Esse jogo agora teve mando de campo do Flamengo. Metade. Mas eu vi estava vendo as imagens, eu vi alguns torcedores do Vasco na torcida do Flamengo, sem problema nenhum. Tranquilo. Sem problema nenhum. Falei, até um susto. Falei, torcida do Vasco na torcida do Flamengo, pô, vivendo legal as duas torcidas. É claro, o futebol salutar é isso aí. Você tem que ter, porque é isso que faz. O que faz um time ser forte é a torcida. É a torcida, né? E a graça do jogo. Você tem, por exemplo, você tem os clubes brasileiros que são clubes nacionais, né? Sim. Você vai. Flamengo é um time nacional. Sim. Vasco é um time nacional. Onde vai tem muita gente. Tem muita gente. Você. Corinthians tem muita torcida em São Paulo. Mas você chegar na Bahia, o Corinthians não tem essa torcida. Corinthians tem toda. uma torcida em São Paulo e no interior de São Paulo. E no interior de São Paulo. Como São Paulo tem 1/5 da população brasileira, sim, 43 milhões. É muito grande. Aí o Corinthians aparece lá em cima. Mas no Nordeste é tudo Flamengo e Vasco. Tudo Nordeste é Flamengo e Vasco. Eu falei aqui no último programa que lá em Vitória da Conquista, que foi lá que eu nasci, o estádio Lomanto Júnior, Vitória da Conquista tem 3 estádios. Eu joguei muito no Lomanto Júnior. Jogou no Lomanto Júnior, você tem o Edivaldo Flores e você tem o Murilão. O Lomanto Júnior, aquele que você jogou, que foi naquela baixada, aquele estádio, quem inaugurou aquele estádio foi o Flamengo e Vasco. Foi lotado. A prefeitura, lotado. Foi 1-0 para o Flamengo o jogo, mas foi quem inaugurou o estádio lá, foi Flamengo e Vasco. Quem conquista, eu lembro que eu fui fazer um jogo uma vez em Vitória da Conquista, o nosso saudoso Oswaldo Júnior, a gente trabalhava junto no Rolão, e nós fizemos o jogo da Bahia e Serrano. O goleiro do Serrano era Chico Estrela. O Bahia botou no primeiro tempo 5 no Serrano. Aí o repórter Zebim, que trabalhava conosco na época, o saudoso Zebim, entrevistou o Chico Estrela e disse: você vai voltar para o segundo tempo? Ele disse: não, eu vou para casa agora porque eu vou assistir o jogo do Flamengo. Ele era flamenguista. O cara era jogador. Era jogador do Serrano. Para assistir o jogo. Não, ele saiu do intervalo, disse que não ia voltar não, que ia ver o jogo do Flamengo. Então esses dois times, o Vasco e o Flamengo, aqui no Nordeste, realmente são fortes por conta da Rede Globo, da Rádio Globo. A Rádio Globo tinha aquela resenha de 8h30, né? Valdir Amaral na Valdir Amaral, Jorge Cury, o próprio Zé Carlos Araújo, Danilo Bahia, essa galera toda aí. E tinha o Mariviana com 2 N's, que falava Luiz Mendes, João Saldanha, era um negócio. Era uma equipe espetacular. Aquela equipe, Eliseu, da época da Globo, hoje estão todo mundo da Tupi. A Tupi hoje tem uma equipe fabulosa. Tinha um Apolinho, né? O Apolinho Washington Rodrigues, que morreu agora, recente. Era os tempos da notícia. O Apolinho, Denis Menezes, essa galera toda. Então a Rádio Globo só dava a Globo. A Globo era de primeiríssima qualidade. Valdir Amaral era Valdir Amaral e Jorge Cury. Valdir Amaral que dizia que tinha fumaça de gol, indivíduo competente. E Mariviana com 2 N. Mariviana com 2 N.
Foi o primeiro comentarista de arbitragem, foi Mário Viana. Foi Mário Viana. Aí você tem saudade. E eu sempre não vou nunca esquecer de falar. Se pergunta, os jogadores de antigamente jogariam hoje? Claro que jogariam. Eu acredito que não. Você acha que não? Eu acho que não. Porque pela questão física? Não, pela vergonha. Ah, pela vergonha. Teria vergonha. Você teria vergonha. Você lembra de Cafuringa, pô? Aqui na Bahia, Jesus, Douglas, você, o Beijoca no ataque, o Mário Sérgio Osni. Mário Sérgio Osni. Pois é, Mário Sérgio Osni. Eu assisti um jogo André aqui. Catimba. Eu era garoto e assisti um jogo aqui. Vitória e Santos. Vitória e Santos. O Vitória chutando lá pro Dique do Tororó e o Santos para a torcida do Vitória. E o Vitória botou 2-0. Mário Sérgio, na ponta esquerda, pegou a bola assim, o Santos atacando, ele pegou a bola no canto ali da lateral esquerda e deu 2 chapéus em Pelé. Pá. E Pelé deu nele uma rasteira. Foi? E o jogo terminou, o primeiro tempo, 2-0 para o Vitória. Quando foi no segundo tempo, o jogo virou para 5-2. Eita. O Negão fez 4. Foi mexer com ele, se aborreceu, fez 4. Quer dizer, era uma época, né? Era uma época do salto diferente. O futebol era outro, né? Hoje, quando eu vejo você elogiar um Paquetá, eu falo, esse pessoal não deve ter visto nada no passado. Não viu nada. Porque tem muita gente que trabalha na imprensa que são novos e não conhecem o passado. Não tem história, não conhece a história. Nunca Garrincha jogaram. Parece que nós vamos dar uma intervalo. Vamos pro intervalo.